Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia não poderia perder a oportunidade de conversar com uma pessoa que transita com intimidade no cenário político nacional. Mesmo antes de assumir a vice-presidência do Senado, ao lado do PMDBista Renan Calheiros, o senador acreano Tião Viana tem sido uma peça estratégica no xadrez político de Brasília para os projetos de desenvolvimento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O seu partido, o PT, tem dado demonstrações de rara sinceridade ao assumir que vive uma crise de natureza política e que, a partir dessa crise, pode reacender mais forte. Para conversar sobre esse esforço de trazer os bons ventos do início do governo Lula e outros assuntos de interesse regional, nós convidamos o senador Tião Viana para conversar conosco aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, senador. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Tião. Alegria estar aqui contigo, com os amigos da TV Aldeia, nesse momento que a gente chega aos 22 municípios do Acre, ou seja, chega a todos os cantos do Acre e partilha um pouco do que está acontecendo no Brasil, na política, que todo mundo que está em casa gosta em algum momento de entender como está sendo o dia a dia desse país. Então, um momento bom para um diálogo contigo. Senador, o senhor que participa de conversas de bastidores no Senado, na Câmara, como que nós podemos entender? O que nós não conseguimos entender dessa crise política que se desenhou aí nos últimos tempos? Olha, o ponto fundamental é que há, de fato, a maior crise da história republicana instalada dentro da instituição chamada partido político no Brasil. E isso tem um vínculo com a chamada crise da democracia representativa nos países em desenvolvimento e mesmo nos países desenvolvidos. Você veja como o voto não é obrigatório em países como os Estados Unidos, como tem havido uma distância do eleitor em não querer ir votar nas eleições, porque ele já não está acreditando muito nas respostas do chamado modelo de democracia representativa. Aí quando você vem para os países que o voto é obrigatório, como Bolívia, você vê a confusão que está havendo na Bolívia. Você vem para o Equador, vê a confusão que está ocorrendo aqui do lado nosso. Você olha para a Colômbia, uma crise. Você olha para a Venezuela, outra crise instalada. Então, o Brasil está no meio de um cenário internacional e sofre a contaminação desse modelo exaurido ou que fadigado de democracia representativa nos moldes em que ele está organizado. Então, nós precisamos de um outro molde. Qual é esse molde que nós precisamos? É afirmar uma nova credibilidade dos partidos políticos, uma nova credibilidade dos representantes públicos, ou seja, de quem tem mandato. Então é algo que está estrondoso no Brasil como um todo, porque chegou-se à falência, de fato, de um ciclo da vida política e democrática partidária nacional e o povo vai começar a exigir uma outra saída, uma outra alternativa. Então, você imagina que o PT é o partido que, na história republicana, menos errou. É o partido que mais decência, mais ética apresentou em toda a sua história, em toda a sua vida. Agora está ferido, gravemente ferido, porque alguns dirigentes do PT se desviaram moralmente. Quais foram os Aí erros do PT? Você imagina antes de dizer isso, dentro dos partidos tradicionais, como o PFL, como o PMDB, como o PSDB, como o PTB, como o PL, aí que você pode encontrar problemas assustadores também. Então, existe uma crise da institucionalidade, da vida institucional partidária. O erro do PT, eu penso, foi não ter colocado como um elemento fundamental e talvez o prioritário, o seu pilar fundamental do que ele é como ponte entre o cidadão excluído na nação brasileira em 500 anos e o novo Brasil que nós estamos querendo construir com o presidente Lula, foi ele não colocar a instância ética, fiscalizadora, corregedora, aquela que é controladora dos desacertos, aquela base que vai todo dia procurar erros ou fragilidade de alguns dos seus líderes dirigentes para que eles não escorreguem nos caminhos da tentação, nos caminhos das facilidades, dos jeitinhos, de fazer uma campanha eleitoral com caixa 2, por exemplo. Eu acho que quando o PT não colocou isso como um componente forte, ele descuidou, porque ele foi autossuficiente. Ele disse, não, eu sou o mais puro, eu sou o mais ético, eu sou quem melhor representa a sociedade brasileira, a massa trabalhadora, então eu vou dar conta do melhor projeto de nação.
e apresentou o melhor projeto de nação, é o nosso. O melhor governo da história dos últimos 50 anos, você pode ter certeza que é o do presidente Lula. Democracia plena, crescimento econômico, controle da moeda, com controle inflacionário. Então o país está caminhando para a sua população começar a sentir e acreditar os acertos do governo Lula, e veio a crise que apareceu no colo dele. O fato é que o país estava assim, estava apodrecido, putrefeito em todos os seus cantos, e caiu agora no colo do presidente Lula. E só tem uma saída, é nós apurarmos a fundo, é sangrar e viscerar, como eu tenho dito. É preciso colocar para fora todos os órgãos, seja o fígado, o baço, o pâncreas, o coração, colocar tudo para fora para ver se tem alguma coisa ali, alguma bolha de pus, que se esprema e que ela saia, e que se recomece a vida nacional. Nós não podemos manter essa organização partidária como está, sem uma reforma dura e exemplar e a punição dos culpados aonde eles estiverem, no PT, em qualquer partido tradicional. O PT teria condições para fazer esse tipo de reforma interna? Eu acho que sim. Agora o PT já substituiu os seus dirigentes, né, para que não pairasse dúvida sobre sua honra, e nós temos que olhar para as experiências. A democracia cristã na Alemanha, que tinha como primeiro-ministro Helmut Kohl, que avançou muitos anos na direção do país, de repente surgiu aquele escândalo lá da contabilidade partidária. Lá na Europa, na Alemanha, que tudo é muito fiscalizado e observado. O que ele fez? Renunciou, saiu da vida partidária, foi para o canto da história, marcado, profundamente marcado. O partido passou por uma auditoria violentíssima e agora está voltando ao poder com plena confiança e credibilidade da sociedade. O que nós não podemos achar é que é certo o comportamento de alguns partidos de direita ou tradicionais que, de maneira oportunista, desleal, começam a querer fazer o linchamento moral tão cruel no partido. Porque não é justo, eles têm que olhar primeiro para si. Eles estão jogando pedra sem pensar que podem ter erros maiores dentro dos seus quadros do que o PT. E com isso eu não estou linchando nenhum partido. Agora mesmo o PFL foi pego com 10 malas de dinheiro lá, um deputado lá. 7, 8 malas de dinheiro. 10 milhões de reais. Eu disse, olha, há que se apurar, há que se punir, agir com a justiça exemplarmente para quem delinquiu, para quem desviou-se moralmente dentro do PFL. Mas não é por isso que se vai julgar e desmoralizar e destruir o PFL. E assim deve ser com os outros partidos. Porque na igreja não tem padre que comete desvio moral? Na igreja católica, que é a minha igreja, que eu acredito e que eu todo dia sigo suas orientações, tem. Nas igrejas evangélicas não tem? Tem. Nos tribunais não tem? Entre juízes não tem? Entre os times de futebol tem? Em todo canto tem. Agora o que se tem que ter é a coragem de mandar apurar fundo. E isso o presidente Lula assumiu como um compromisso. Ele não quer mentira, ele quer a verdade, doa quem doer. Então, quem for podre vai ter que se quebrar. Só assim nós vamos sair da crise e recomeçar um novo debate de mais participação da sociedade. O fato é que se a sociedade tivesse mais no controle social, mais perto da observação do dia a dia, nós iríamos muito melhor do que o que estamos. Então é lutar por mais democracia ainda, que a gente acha a saída na democracia. Então eu me sinto bem, porque o PT é toda a minha vida pública, a minha vida partidária. Em 81, eu estava ajudando a construir esse partido como estudante de medicina. Então, junto eu, como do movimento estudantil, os operários nas suas organizações, os intelectuais, aqueles representantes das comunidades de base das igrejas, todo mundo sonhando com um novo amanhã para o Brasil. Quando entrou o Lula, lá no estádio de São Bernardo, que milhares de pessoas aplaudiam e cantavam o hino nacional brasileiro, em plena fase dura da ditadura, ainda mais de cabeça erguida, dizendo que democracia é o caminho, que ética na política é o caminho, que reforma agrária é o caminho, que um processo de distribuição de renda no Brasil é o caminho, que consolidar um desenvolvimento nacional pensando na pessoa humana é o caminho. Isso é a nossa vida. Então ninguém tem o direito de roubar a nossa honra. Se alguém se desviou moralmente, que vá ser punido e pague. Agora que não se acuse a história daqueles que construíram a redemocratização do Brasil. Isso não é justo. E aí há uma injustiça das forças políticas tradicionais que querem um linchamento moral, eu diria até covarde,
contra o PT porque estão pensando na próxima eleição e não nas gerações futuras e não na dignidade da vida pública nacional. Senador, pessoas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não têm tido uma postura até certo ponto equilibrada, pelo menos com as câmeras ligadas? Porque, ao que me parece, o PSDB, no plano nacional, tem dado demonstrações de equilíbrio, tanto o Fernando Henrique como o José Serra. O senhor vê assim também? Em alguns momentos, sim, mas quando você coloca um microfone na boca de alguns deles na CPI, aí é um teatro de alguns. É um ataque frontal ao PT, a generalização do ataque. Quando você vê o presidente Fernando Henrique falar que agora falar em impeachment é golpismo, que o Lula é diferente do Collor, é uma virtude. Mas, ao mesmo tempo, ele chama o Lula de que parece que está como um peru bêbado em festa de Natal. E peru é bêbado em carnaval, e peru fica bêbado em Natal. Então, até conceitualmente, ele se confunde. Tem, de fato, uma disputa de poder entre o PSDB e o PT. O que é legítimo, né? É o que é legítimo. O PSDB quer retomar o poder, o PT entende isso como legítimo e quer aceitar a disputa, e em alguns momentos o PT comete injustiças com o PSDB e o PSDB comete injustiças com o PT. Então nós estamos vivendo excessos e movimentos de recursos de um e outro nesse momento de crise. Agora, a crise aventureira, fabricada, golpista, para falar em impedimento de um projeto nacional tão bem conduzido pelo presidente Lula como o nosso, o presidente Lula representa o povo brasileiro. É a primeira vez que se tem o povo no poder, através do presidente Lula. Quando que se imaginava de ver a CUT, a CONTAG, o MST, os ambientalistas, os índios, todo mundo dentro do Palácio do Planalto, sentando, abraçando, conversando carinhosamente com o presidente da República. Só agora nesse governo. Então nós não podemos perder a oportunidade de valorizar isso. E às vezes a gente esquece muito as virtudes, a história, e se apega muito facilmente ao denuncismo. E eu acho que o Brasil vive esse momento. É preciso uma revisão de valores. Eu, por exemplo, não consigo imaginar como alguém pode ter a coragem de pôr em dúvida a honra, a história, a alma de um brasileiro chamado Lula. Um homem que talvez dos que mais sofreu na sua infância, na sua trajetória política, as suas prisões, as incompreensões, as derrotas que ele assumiu de maneira resignada, e nós do PT assumimos, para um dia termos a oportunidade de representar bem o Brasil. Então, ninguém pode jogar isso no lixo tão fácil e apontar só denúncias. Quem merece essas denúncias são as forças políticas tradicionais que apodreceram o país, e não o PT. Se alguém no PT desviou moralmente o seu caminho, que seja punido. Então, é esse debate que está no plano nacional. E nós vamos sair dele. Estamos passando na fase da maior elevação das ondas em alto mar. Mas vamos caminhar para um porto seguro que vai ser a retomada da credibilidade e do desenvolvimento nacional aos modos que nós temos o compromisso histórico de fazer. Senador, na sua análise, quais fatores explicariam essa separação que as pesquisas de opinião apontam? Se a eleição fosse hoje, Lula ainda seria reeleito. O que isso pode explicar isso diante de uma crise dessa? Olha, eu não tenho dúvida que é a credibilidade do presidente Lula, a vida dele. Quer dizer, qual é o picolezeiro? Qual é o homem que veio da mata? O homem que remou a canoa há tantos anos, que carregou o motor de popa, o camarada que está lá na casa de farinha, o homem que tira o leite da vaca às 4 da manhã, o rapaz que fica quebrando pedra e fazendo os prédios, as casas em qualquer lugar do Acre, construindo escolas, o professor que dá aula até tarde da noite, o funcionário público que cumpre suas obrigações, que ao olhar para o Lula, vendo a história dele, não se identifica com ele. Então é como se a gente dissesse, olha, eu estou no poder, minha vida está tendo a oportunidade pela primeira vez no país de alguém olhar para diminuir a distância entre ricos e pobres. Inclusive nós estamos diminuindo, nós estamos aumentando a inclusão social, os dados do IBGE estão apontando isso no governo do presidente Lula. Então todo mundo ao se ver no presidente Lula não vai romper fácil consigo mesmo. Ninguém rompe com os seus sonhos, com a sua história facilmente. É isso que dá a minha esperança, que nós vamos ser maiores do que os oportunistas que querem destruir a honra e querem destruir a própria história. Eu acho que ninguém pode destruir a história. Pode atacar, pode cometer injustiças, mas não se tem o direito. Vale lembrar, Getúlio Vargas, a acusação era: tem um mar de lama no Brasil. Fizeram um discurso no Senado na época.
Getúlio foi ao suicídio. Os próprios que o acusaram na véspera, o golpismo denista, disseram, epa, peraí, eu não quero nem que ponha nos anais do Senado esse meu discurso, como Afonso Arinos foi um. Aí fizeram cassação de Juscelino Kubitschek. A corrupção da construção de Brasília, a interiorização, na realização das estradas. Aí Juscelino é cassado. Não se comprovou um ato de corrupção contra Juscelino, nem contra Getúlio. O Jango, a mesma coisa, João Goulart. As forças ocultas que conspiravam contra a democracia na América Latina disseram, vamos derrubar João Goulart. A corrupção tomou conta do país, dentro das instituições, dos sindicatos, vinculados ao projeto de poder dele. Derrubaram João Goulart, não se prendeu um corrupto. Se caçou a liberdade de muitos. Então é preciso ter muito cuidado. Na história nós não podemos fazer injustiça. Nós temos que respeitar a honra e a dignidade do momento que nós estamos vivendo. E o Lula simboliza tudo isso. Senador, no início desse bloco o senhor havia falado a respeito de quase que um esgotamento da proposta estabelecida pelos partidos políticos, né? De que forma o cidadão pode ser representado em outra instância, que nem a Câmara dos Deputados, que não o Senado, mas como ele pode se fazer representado uma vez diagnosticado que o partido político já não tem mais propostas novas, inovadoras? Olha, eu acho que o fundamental é ver por que esse ciclo está fadigado. É porque ele é ainda representado pela troca do voto, pela eleição e pela compra do voto em regra. É um ciclo que tem funcionado mais ou menos assim. E não é bom, porque na hora que um cidadão compra a sua eleição, ele não vai representar aquele eleitor. Então é preciso que ele seja um representante em sua consciência, em sua coerência, em suas responsabilidades enquanto programa, enquanto plano de ação. Eu, por exemplo, quando fui candidato ao Senado, eu fiz uma tábua de compromissos. E nós já fizemos muito mais do que a tábua de compromissos que eu assumi só no mandato. Só no meu mandato de senador. Agora você pega muitos políticos aí. Quantos deles, o que falaram em campanha, cumpriram? Então isso é que está esgotado. É dizer que vai fazer e não fazer. Falar uma coisa e fazer outra. Isso tem que ser rompido definitivamente na política nacional. No PT, como é que eu acho que está a coisa? As tendências, aquela disputa de tendências de grupos, um querendo às vezes destruir o outro para tomar o poder, para tomar a voz, para pegar o microfone. Então a herança da luta sindical, às vezes ela foi destrutiva de um grupo querer destruir o outro, enfraquecer. E aí às vezes os meios não foram os meios mais leais, não foram os meios mais elegantes da política. Ou seja, eu não procurei crescer como partido vendo o outro crescer. Eu procurei enfraquecendo o outro. Então, dentro do PT, isso se deu com muita força, nós testemunhamos isso. E nos partidos tradicionais, eles foram sendo substituídos por pessoas que estavam trazendo o dinheiro para dentro do partido para comprar a eleição. E isso foi uma tragédia. Agora, se nós fizermos com que haja o controle social, ou seja, dentro de um hospital, quem vai cuidar daquele hospital? Um conselho da sociedade, representado pelo Sindicato das Lavadeiras, pelo Sindicato dos Economistas, dos médicos, dos advogados, da Ordem dos Advogados, dos professores. Aquele conselho, todo dia, vai ter oportunidade de ver como está o tratamento humano dentro de um hospital, como está sendo gasto o dinheiro, como estão comprando os remédios. Se nós alcançarmos esse patamar de democracia, não tem como não haver credibilidade nos representantes públicos. Agora, eles têm que ser forças geradoras desse modelo. Então, é a hora da democracia continuar representativa, mas com feições de democracia direta. Você veja na Suíça, tem alguns lugares, os chamados cantões, né, onde a democracia é direta. Você tem comunidade de 4, 5 mil habitantes, que a cada 2 meses tem uma assembleia, eles veem o dinheiro que chegou e eles gastam decidindo coletivamente e todo mundo presta conta. Então não tem aquela coisa encoberta de pegar o dinheiro e depois só manda para um tribunal, para uma coisa. E é preciso mais e mais e mais transparência na vida democrática. Eu acho que é isso que vai mudar a feição. E quem andar na frente como partido vai se recuperar. E o PT tem na sua índole a tradição democrática e eu acredito que nós vamos fazer isso. Senador, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, dar uma pausa nessa análise da política nacional e no próximo bloco a gente conversa sobre política regional. O Ideias da Aldeia volta em instantes.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta, conversando com o vice-presidente do Senado, senador Tião Viana. Conversa sobre política nacional e agora, nesse bloco, nós vamos colocar o pé na terra, conversar sobre o Acre. Senador, o Acre vive um momento especial, assiste-se em todos os cantos do estado, isso é um fato, falo aqui porque é um fato. Muitas obras, Rio Branco vive aí, assiste, por exemplo, as obras da Terceira Ponte, temos aí o Canal da Maternidade, enfim, a possibilidade de abertura das estradas todos os anos. O que foi feito no plano político no passado para que hoje nós pudéssemos estar comemorando esse monte de obras que se vê pelo estado todo? O fato é muito importante, como você coloca, no Acre as coisas estão acontecendo de maneira diferente. É como se toda a máquina de governo estivesse vivendo um momento de entusiasmo nupcial. Eu posso até brincar assim, porque é uma vontade tão grande, é uma determinação tão grande de fazer as coisas. É como se o governo estivesse no seu primeiro dia. E as coisas estão acontecendo. Todos os municípios do Acre vão olhar em poucos dias e vão começar a ver as coisas acontecendo em termos de obra, de execução, nessa fase final em que o governador e o vice, o Jorge Viana e o Binho, estão dando os passos definitivos de conclusão de um ciclo de trabalho de 8 anos. Então, você olha os indicadores e vê que o Acre é um dos estados que mais tem crescido no Brasil. Hoje mesmo o governador colocava que em comércio o Acre cresceu nos últimos meses 25%. Quer dizer, foi o quarto em crescimento dos 27 estados do país. Quando você olha o crescimento global, cresceu 9%. Quando você faz o quadro comparativo da educação, das áreas de segurança, das áreas de obras, da área de saneamento, nos 22 municípios você vê coisas que de fato chamam a atenção e dão aumentam a autoestima nossa. Então eu hoje mesmo dizia, olha, nas cidades grandes desse país, nos lugares tradicionais, os pobres dizem como aquele menino de rua numa poesia: para vocês vida bela, para nós favela. Aqui não, aqui é uma cadeia integrada entre governo, sociedade e as pessoas pobres. Aqui as pessoas pobres acreditam em oportunidade. Elas estão acreditando decididamente no amanhã do Acre. As pessoas que fazem parte do empresariado, que gera comércio, que gera indústria, que gera emprego e renda alternativa, têm certeza que as coisas estão acontecendo e vão melhorar muito mais. E o governo está consciente que está no caminho certo, que quebrou a pedra bruta, que reorganizou institucionalmente o Estado, que as instituições funcionam a pleno vapor no Estado democrático e de direito, recomposto no Acre, nesse período, e que o governo está tendo apenas um empréstimo em forma de devolução, porque é da Revolução Acreana o reconhecimento que nós demos muito dinheiro ao Brasil pelo ciclo da borracha, desde o final do século XIX até o início do século XX, muito dinheiro através da exploração da borracha, na era da Revolução Industrial e tudo. Então, a União tem dívida de repasse conosco, sim. E o Acre agora, o governo se afirma como, olha, nós estamos pegando um pouco de empréstimo desse financiamento grande, porque em breve nós vamos ter a sociedade muito mais forte do que o governo. É essa a meta do Acre, a meta política. Empresário forte, indústria forte, organizações sociais fortes em cooperativas, em sindicatos, em associações, que vão ser grandes geradores de emprego e renda. E eles fortes significa equilíbrio e inclusão social, porque o governo é o fomentador e é o regulador da equação distribuição de renda e enriquecimento do Estado. Então, é uma coisa bonita no Acre. O Acre tem clareza do que é, certeza do que quer e caminha a passos muito firmes em relação ao seu futuro. Senador, o senhor que viaja o Estado inteiro, o senhor sente que a população ela está incomodada com esse fato do plano social ainda, a resposta ainda não ser tão imediata como no setor de obras? Tem essa resposta, porque é o que eu falo, ela depende, essa ansiedade, ela depende ainda da sociedade forte. Jamais um governo vai resolver os problemas do Estado todo. O governo melhora, o governo dá diretriz, agora o governo não alcança os detalhes. O governo não entra dentro de todas as casas. Então você tem um adjunto da solidariedade, atende aí 10 mil famílias. Mas você tem 40 mil famílias que têm necessidades muito fortes. Então esse lado tem ainda um certo desalento.
tem uma certa aflição. Então, quando nós trabalhamos com essa meta de gerar emprego pela sociedade, nós temos mais confiança num alcance muito mais imediato. Exemplo, a Alcobras, que está sendo retomada agora. A Alcobras vai vender açúcar, vai vender álcool hidratado, álcool anidro, em pouco tempo, poucos meses, vai estar funcionando. E vai vender algumas bebidas destiladas para gerar receita aqui mesmo. Vai ser um movimento de 73 milhões por ano, no mínimo. É um dos melhores negócios do Brasil. O que nós queremos? Empresário e cooperativa e associações de operários que vão fazer parte daquilo. Quantos empregos aquilo vai estar gerando? 10 mil empregos, entre diretos e indiretos. Aí você olha um abatedouro de aves, que o grupo já veio aqui, já apresentou para o governador Jorge Viana, eu que pude trazer, o projeto já está pronto. Eles esperam em 8 meses inaugurar. 900 empregos diretos, gerando na fase 1, 10 mil abates de aves por dia. Na fase 5, 50 mil aves abatidas por dia, aumentando por 5 o número de empregos. Então isso aí mostra que esse setor vai pegar, um pega 10 mil pessoas para dar oportunidade de renda, o outro pega 900 pessoas, e aí imagina isso multiplicado por pequenas atividades agroindustriais e atividades integradas de produção do Estado, como área rural e tudo. É isso que vai gerar a oportunidade que diga assim, o Acre não só está crescendo como instituição-governo, não só está crescendo do ponto de vista da democracia, do bom exemplo da gestão pública, mas o Acre conseguiu botar o seu manto de inclusão social em todas as famílias do Estado. Se melhorou para os índios, melhorou para os seringueiros, melhorou para cooperados, associados, ainda não melhorou para todo mundo. E essa fase é a arrancada daqui para frente do Acre. Eu estou muito otimista por isso. O Acre é estratégico para esse plano de integração latino-americana do presidente Lula? Por quê? Sem dúvida. Nós somos o verdadeiro portal da América Andina. Nós temos aqui o Peru, a Bolívia, temos o Equador, podemos alcançar um pouco a Colômbia, podemos alcançar o Chile, tudo por esse portal que vai se dar aqui por Assis Brasil. Via Inapari, via Porto Maldonado, Cusco, e vai embora para as regiões. E temos do outro lado o Oceano Pacífico. Então você imagina o que significa alimentar 33 milhões de consumidores que estão só entre o Peru e a Bolívia. Só em carne. Ontem eu estava falando, uma arroba de carne está ali R$ 98,00 ali em Lima. Aqui ela pode, vamos supor que o gasto todinho para ela chegar lá seja R$ 55,00. Você imagina que é um lucro de quase 100%. E uma atividade que você pode garantir o equilíbrio entre produção e meio ambiente. Aí você pensa em aves, você pensa em suínos, você pensa em peixe, mercado de alimentos. Aí você põe frutas tropicais, você põe madeiras. Ontem eu estava vendo no encontro que eu estava da minha igreja, a Igreja Católica. Tínhamos ali umas 4 mil pessoas participando de um encontro nacional aqui no Acre, final de semana. Eu estava vendo o porta-hóstia, que tem o nome, esqueci o nome agora, começa com S. Ele ali, todos em madeira linda, madeira trabalhada artesanal. Tinham mais ou menos uns 30, porque era muita gente que ia se comungar. Você imagina cada igreja do Brasil tendo pelo menos uns 5 daqueles. Coloque aí por baixo 20 mil igrejas. Então você imagina só o consumo que uma indústria teria só de vender uma atividade dessa. Aí você imagina tacos para casas, que a China já está comprando tanto do Acre. Então, é infinita a capacidade de riqueza nossa. E o ministro Murilo Portugal, que representa o ministro Palocci da Fazenda aqui, dizia com toda sobriedade hoje, o Acre tem um enfoque seu, uma afirmação sua do seu futuro. Ele olha não para o modelo tradicional, que já está tendo problema em outros lugares, como a soja, como o modelo de algumas atividades agrícolas puras, mas ele olha para a economia florestal, que é uma economia milionária mesmo. Então, eu acho que o amanhã nosso é extraordinário porque ele será inovador para a Amazônia, para o Brasil, e a integração com a América Andina é algo extraordinário. As bases estão prontas. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados o acordo internacional, está vindo para o Senado até para a área de livre trânsito de pessoas em fronteira. Irmãos peruanos, bolivianos, brasileiros vão andar livremente sem incômodo em relação aos seus passaportes, já mostrando a facilidade de fluxo de pessoas humanas. Senador, o sonho de se banhar no Pacífico não é novo, né? Essa integração com os países andinos
aqui, pelo menos aqui, faz parte da preocupação da classe política no Acre há bastante tempo. Como que a comunidade pode sentir que agora vai? É dessa vez que agora a coisa vai acontecer? Pela decisão do presidente Lula, ele afirmou um acordo internacional, quando ele defendeu a Comunidade Sul-Americana de Nações, em Lima, junto com o presidente Alexandre Toledo, lá do Peru, da necessidade da integração pela via bioceânica que passa por Assis Brasil. O presidente Fernando Henrique chegou a Assis Brasil no governo dele. Agora o presidente Lula está colocando do governo brasileiro em torno de 400 milhões de dólares. E o governo peruano, com os organismos internacionais de fomento e financiamento, 700 milhões de dólares. Então, pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de dólares colocados para financiar essa rodovia. Eu creio que este ano nós deveremos ter, passando aí até o ano que vem, pelo menos 400 milhões de dólares em insumos, materiais de construções, máquinas e tudo, para viabilizar essa rodovia. Você vê agora no trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, nós estamos com 300 máquinas, 1.150 homens trabalhando para preparar e pavimentar a chamada Estrada Verde, a estrada da integração entre os municípios irmãos. Você imagina essa rodovia com a obra de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o que vai gerar de força econômica. Aí já veio o Grupo Votorantim querendo montar uma base, já veio a Odebrecht, já veio o Grupo Camargo Correia, a Companhia Siderúrgica Nacional, através de Benjamin Steinbrück, todos já olhando para essa perspectiva de afirmação da economia andina. E isso é muito importante para nós. E o Acre é o grande portal disso, porque vai passar por aqui. E nós temos que estar preparados em competência e em atividades industriais e agroindustriais para atender essa demanda. E nada é mais simples e fácil de consolidar do que a atividade de alimentos. Senador, não há nada de ilegal, porque é uma dúvida que se tem de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fomentar esse tipo de investimento nas regiões de fronteira, do tipo indústrias brasileiras construírem estradas no Peru, por exemplo. Não há nada de ilegal, é bom que se frise isso, porque é uma dúvida que está nas ruas. Não, absolutamente. Você veja que a própria Embraer, a empresa brasileira de aviação, e que é a grande em tecnologia da América Latina toda, uma das maiores do mundo, está com um programa de colocar base de fabricação lá dentro da China. Isso é a coisa mais normal na atividade de comércio e visão de expansão industrial. Por quê? Porque vocês dizem, por que ela não monta uma base aqui no Amazonas? Ora, o Amazonas não tem condição de botar uma fábrica da Embraer, porque não tem nem como comprar os aviões. A China, só na primeira etapa, está comprando 22 aviões, jatos. Na primeira etapa, o que isso significa para a indústria brasileira? Mais de 2 bilhões de dólares em venda e retorno do dinheiro. Então, quando nós financiamos uma estrada aqui, nós estamos demonstrando franca solidariedade, uma concepção de comunidade sul-americana de nações, como apregou o presidente Lula, e abrindo a oportunidade deles virem comprar produtos nossos e nós irmos vender produtos para eles. E nós compramos alguns deles. Então é por isso que a balança comercial do Brasil tem crescido tanto. O Brasil já está no superávit de mais de 40 bilhões de dólares este ano nas áreas de exportações, vai chegar já a 40 bilhões de dólares em razão disso. E é isso que gera emprego para nós, porque está sabendo viabilizar condições de expansão das suas fronteiras de negócios. É um erro, é uma visão pequena, estreita, imaginar que isso é uma atividade ilegal ou ilegítima. Pelo contrário, quando o mundo inteiro recomenda agora, o grupo do G8 decide, os países mais industrializados do mundo, perdoar a dívida com a África de 18 bilhões de dólares, é como se fosse um crime perdoar a dívida para outro país. Não, os pobres africanos estão morrendo de fome, estão morrendo sem perspectiva. Imagine o que é pegar e aumentar, pegar esse dinheiro para comprar produtos da África, ou fazer com que a atividade industrial se consolide lá. Nós vamos estar diminuindo a fome e permitindo que eles façam parte da dignidade humana. Então é um raciocínio pequeno, atrofiado de quem diz que é ilegítimo cooperar com o desenvolvimento dos seus países vizinhos. Para finalizar essa questão sobre a Estrada do Pacífico, Estrada Bioceânica, como garantir que essa estrada não seja apenas um corredor de produtos? Como que nós,
estamos conversando, dialogando com o setor produtivo, o setor público, indústrias? Como é que isso se consolida? Olha, eu acho que o governador Jorge Weber tem sido muito sábio nesse processo, porque ele afirmou as bases do desenvolvimento. Melhorou o controle fiscal do Estado, a política de estímulo fiscal, ou seja, para uma indústria se instalar, quais as facilidades legais que ela tem, que são amparadas em lei, quais os estímulos que ela tem de crédito, quais as responsabilidades de emprego, ou seja, o capital social dela. O que ela vai ganhar para promover o desenvolvimento humano do Estado. Então, quantos empregos, quanto de renda e quanto de aplicação do investimento no próprio Estado. Ele definiu muito bem essas regras. Ele colocou como intermediário agências de negócios e de comércio do Estado. Tem uma agência pronta, com experiência, até em outras experiências internacionais, para alavancar e dar luz e dar caminhos para quem quer se instalar no Acre e fazer negócios. Você imagina, uma rede de supermercado nos Estados Unidos, ela tem 7 mil lojas. Imagina se cada loja comprar 5 peças de um produto do Brasil, através da agência de negócios. São 35 mil peças. Se cada uma dessas atividades ocorrer toda semana, de comprar 7 peças para cada supermercado por semana. Então são 35 mil peças por semana. Cada peça custando $100. Aí você multiplica em atividade de madeira ou de alimento. Então está tudo aí. E nós temos vantagens comparativas. Nós estamos a 4 horas e meia de voo de Miami, enquanto São Paulo está a 9 horas de voo de Miami. O Rio Grande do Sul está muito mais distante. E se eles exportam, por que nós não podemos exportar? O peixe, os alimentos, as frutas, tudo. Então é criar base qualificada para isso. E o governo está preparando muito bem isso. Então quando o governo cria um polo aqui, está consolidando outro lá em Cruzeiro do Sul, na área de manejo, na área de exploração, na área de florestas públicas. Então as coisas estão começando a estar preparadas para que o Acre não seja um corredor. Porque senão vem alguma pessoa inconsequente e fala no desenvolvimento imediatista, facilitado, quer dizer, destrói tudo e bota meia dúzia de atividades que não gerem emprego, de fato não gerem renda, não fixem receita e não olhem para o mercado que é hoje do conhecimento e da inteligência. Aí acabaria tudo. E o governo faz exatamente o oposto. Todo dia tem integração de diálogo, de reflexão e confirma uma visão de conhecimento aplicada às nossas potencialidades. Senador, o programa Saúde Itinerante já é de domínio popular aqui no estado do Acre. Quais são as novidades que esse programa tem e quais são, eu quero crer que o Saúde Itinerante, pelo tempo que já está aí na estrada ou nos rios, ele já tem um diagnóstico, já tem uma cara da saúde acreana, né? Essa cara lhe agrada ou não? Muito, ele me traz sempre muita esperança, que nada é mais bonito, nada mais alimenta a alma do que você ter o contato com as pessoas. Quando eu estou lá em Porto Walter, que eu entro dentro de uma casa de pessoas, eu sento na beira da escadinha da casa, ali da casinha de madeira, e fico vendo aquelas crianças, aquilo é a coisa que mais me motiva a viver e a ter responsabilidades públicas, porque eu estou determinado ali a me manter ético e no caminho de ajudar a construir algo de bom no futuro dessas pessoas. Então esse é o grande lado bom do contato social. Tem horas que você sofre, você vê um caso de pobreza ainda inaceitável para o século XXI, você vê um caso de um desajuste familiar, você vê um caso de falta de oportunidade instalado, mas você vê que tem outras coisas que estão chegando. É lá que você vê o Luz para Todos, é lá que você vê as fábricas de farinha, é lá que você vê a construção de um hospital. Você vai lá em Marechal Thaumaturgo, está lá o hospitalzinho da comunidade sendo construído, foi construído um fórum com apoio que se viabilizou, está sendo feita a obra de saneamento, é uma cidade bonita. Quem pode ir lá em Marechal Thaumaturgo ver aquilo ali, fica apaixonado. Ver uma lua cheia ali é uma coisa feliz. E nós vamos no Saúde Itinerante com 20, 30 metros. Semana passada estávamos lá. Eu não pude dessa vez, foram os médicos, trabalham o dia todinho, à noite saem, vão jantar, vão para a praça, tem sempre alguém tocando violão, estão vendo uma lua cheia linda, estão vendo o rio Amônia passar ali, junto com o rio Juruá, quer dizer, estão sentindo a vida do Estado. Então esse programa é capaz de promover isso, levar o saber, o conhecimento especializado para perto das pessoas que mais precisam. Aquelas pessoas nunca teriam condições
de ter um atendimento de um cardiologista, de ter de um ginecologista, de um pediatra, de um psiquiatra. Então elas passam a ter de um oftalmologista, elas passam a ter lá mesmo. Então é como se a cidadania estivesse ocorrendo ali. E agora nós estamos entrando na melhor fase de saúde itinerante. Nós conseguimos viabilizar como um programa do Ministério, foram liberados R$2 milhões. Então isso garante, nesse período do governo Jorge Viana, toda uma consolidação de ações como nunca se viu para o saúde itinerante. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar de um lado atendendo ali 3 mil pessoas, já já nós vamos para o Rio Liberdade. Vai ter um outro grupo de cirurgiões lá em Sena Madureira fazendo 50 cirurgias no final de semana. Vai ter um grupo de cirurgião fazendo lá 70 cirurgias lá no Hospital Regional de Brasileia. Vai ter um grupo de pezinho torto congênito operando lá em Feijó. Então agora nós vamos fazer uma coisa muito mais dinâmica. Vai vir um grupo do lábio leporino que vai fazer mais ainda. Já operou mais de 400 pessoas aqui. Então as coisas estão acontecendo de maneira que a esperança aumenta da gente. Porque o que alimenta a alma de quem trabalha na vida pública com decência é ver o bem acontecer. E o itinerante é só a feitura do bem. Só leva ali solidariedade, diminuição da dor, cura, solidariedade aos que não têm cura, mais caminhos para que eles lutem de maneira melhor. Porque não é um programa de chegar, atender e virar as costas. Não, está lá a assistente social, a Lúcia, comandando a equipe, junto com a Selene, que faz o preventivo de câncer de colo de útero. Porto Walter agora viram que muitas mulheres nunca tinham feito um preventivo de câncer de colo de útero. É uma doença que mata 9 mil mulheres por ano no Brasil. Então é como se mais de 50 aviões estivessem sobrevoando e caíssem numa vez só no Brasil, todo ano aviões Boeing cheios de mulheres. Ninguém liga muito para isso, não dá atenção. Mas estamos lá fazendo o preventivo. E aí elas vêm e fazem a continuidade do tratamento depois que a lâmina é lida. Se é um caso de uma hérnia, se é um caso de uma cegueira por catarata, elas fazem a agenda, garantem a passagem, a pessoa depois vem fazer no hospital regional. O Ministério vai adotar esse programa? Já adotou. Eu sugeri, o ministro Humberto Costa assumiu como programa do Ministério, foi aprovado e já liberou os 2 milhões. Então, em outras regiões do país vai ter um... Roraima já está com o projeto pronto. O senador de Roraima, Augusto Botelho, veio aqui, trabalhou conosco lá em Manoel Urbano, aprendeu sobre a experiência do programa, ficou encantado. O Amapá também, inclusive já levou a coordenadora do ACA, a enfermeira Selene, para dar um treinamento para os enfermeiros lá sobre ele, e o Espírito Santo também. Então é um programa que contamina positivamente todo mundo. Senador, infelizmente o nosso tempo esgotou. Gostaria, em nome da equipe do Ideias da Aldeia, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço muito, espero que, ainda lembrando um pouco os dados da saúde, que em muito breve, a gente possa estar inaugurando o Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, que eu acho que é o grande presente que a política de saúde vai dar para o povo do Juruá. Vai ser um dos mais belos hospitais da região norte, da Amazônia Ocidental, e pronto para atender e resolver ali pelo menos 80% das demandas de doenças hospitalares. Isso vai ser uma coisa que vai marcar definitivamente a vida do povo do Juruá. E isso associado com a redução de 29% que nós tivemos da mortalidade infantil agora, e o esforço que o governo está tendo de romper definitivamente com filas, com ainda indiferença aos pobres nas filas dos hospitais, vai significar um horizonte novo e que no plano político, de modo geral, a gente possa ter o Acre sempre se tratando como um Estado-irmão. É o povo que tem o melhor sentimento de carinho um com o outro, talvez desse país e talvez do mundo, que a gente nunca perca esse traço de afeto e de amor ao próximo. Mais uma vez, obrigado. O Ideias da Aldeia fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.